Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é as formas de discernimento. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Muito bem, irmãos, esse é o terceiro vídeo aqui do que a gente está falando sobre o discernimento dos espíritos. Convido você a dar uma olhada nos dois anteriores e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, meu irmão, se inscreva, ativa o sininho, dê uma curtida nesse vídeo se você gostar dele e, se possível, compartilha com as pessoas, seus amigos, seus familiares. Vou começar com a primeira carta de João 4:1. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Veja bem, se nós já não podemos começar falando desse versículo, que ele é primordial e já apresenta para nós a necessidade de ter um discernimento dos espíritos, e o Espírito Santo derrama sobre nós, e esse discernimento você vai ver muito bem nos vídeos anteriores. Hoje nós vamos falar sobre três formas de discernimento. A primeira é o discernimento natural, né? E depois a gente vai falar sobre o discernimento doutrinal e por fim o discernimento carismático. Vamos junto? E algumas pessoas têm em perceber naturalmente o que ocorre em determinada situação, né? Alguns falam que é o bom senso, outros falam simancol, né? As pessoas vão falando de diversas formas, mas é aquela noção das coisas normal, né? Esse tipo de discernimento, que é humano mesmo, do nosso, ele traz muitos enganos, pois ele é humano e é limitado, né, gente? Veja bem, eu recordo agora, estou lembrando do Padre Léo, uma vez fez uma palestra voltada para a família, aonde ele citou que o casal teve uma noite muito boa, né? Jantaram junto, tiveram a sua noite de amor bem gostosa e tudo mais, né? E a mulher foi dormir juntinho com o marido, abraçado. Só que durante a noite o marido colocou o braço ali abraçando a mulher e ali ficou a noite inteira abraçado ali. Só que aquele braço do marido apertou, né, o baço da mulher e aí foi fazendo diversas enzimas. Olha só o que acontece no corpo humano. E aquelas enzimas deu um mal-estar ao levantar a mulher. Né? Então a mulher levanta de manhã, eu não estou legal, não estou bem, o marido fica pensando, nossa, será que a noite não foi boa? Né? Então não é nada a ver com a noite foi boa ou com a noite foi mal. O detalhe é que aqui o baço ficou apertado a noite inteira, liberou enzimas que deixou a mulher naquele mal-estar. Só que aqui vai saber de tudo isso? Às vezes os médicos vão saber disso, né? Às vezes alguém que já estudou o baço, alguém já estudou as enzimas. Senão a gente olha assim, nossa, não é possível, tive uma noite tão boa, para mim foi bom, mas para ela não foi bom. E aí a gente fica com esse discernimento limitado que a gente tem, esse é o discernimento natural. O discernimento doutrinal, né, gente, consiste em distinguir situações em cima de dados doutrinais, né, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, né? Esse discernimento ele é adquirido, é as formações que você senta com os padres, com os formadores, para você ir adquirindo o conteúdo da fé e melhorando o seu discernimento. Então, toda vez que nós vamos ter um discernimento doutrinal, muitas vezes acontece de nós percebermos pelo conhecimento da doutrina como a gente vai julgar aquele acontecimento que está ocorrendo. Exemplo, você está lá num grupo de oração e alguém de repente solta uma profecia desse jeito. Ah, Nossa Senhora teve mais filhos. Você, como já sabe da doutrina da Igreja Católica, que Maria só teve um filho, já vai logo rechaçar. Você não vai precisar do discernimento dos espíritos para perceber que aquela profecia é falsa. Pelo discernimento doutrinário, você já vai logo elucidando tal situação, né? É um dom, esse dom do discernimento doutrinal, muito necessário para quem é líder na igreja.
né? Para quem lidera pessoas, para quem tem responsabilidade dentro de uma pastoral ou movimento, como é importante. Eu recordo uma vez, eu era coordenador de um movimento de jovens, né? E uma vez a gente foi fazer um teatro, e aí naquele teatro a gente estava falando da importância da família, né? E aí tinha um filho que estava sendo usuário de drogas, né? Tinha um outro filho que estava indo mal na escola, tal. E aí todos aqueles ali foram melhorando sobre o convívio familiar quando entrava Jesus naquele convívio, né? E na época lá tinha uma menina que se aproximou e disse: Ronaldo, vamos colocar aqui um filho que também é homossexual, e daí as pessoas vão ter que aceitar, a igreja está na hora de aceitar, a igreja está na... Então você vai percebendo que a pessoa não tem o conhecimento da doutrina da igreja sobre a questão da homossexualidade. Obviamente que a igreja tem que acolher, você pode ver que o Papa Francisco está fazendo um trabalho de acolhimento, mas uma coisa é acolher o pecado, outra coisa é você fazer de conta que isso não tem, que a igreja não tem nada a dizer a respeito, e que nós vamos começar enquanto igreja a de repente a casar homossexuais, a fazer união homoafetivas, se tornar, por exemplo, receber o sacramento do matrimônio. Não vai acontecer isso na igreja, porque se você conheceu a doutrina sobre a família, a doutrina sobre o casamento, você vai perceber que não aceita o casamento homoafetivo. É claro que esse é um assunto que eu tenho certeza é polêmico, né? Mas se você conhecer a doutrina, você vai compreender que ela tem muitos motivos e motivos muito fortes para se posicionar dessa maneira. Então, nesse momento que eu estava liderando lá, tive que usar o discernimento doutrinal e com caridade, né? Você também não vai rechaçar a pessoa, você está por fora? Não, não é assim. Você tem que aprender a argumentar. Por isso se faz necessário que cada líder cresça nesse discernimento doutrinário para poder conduzir da melhor forma o povo de Deus. E por fim, né, gente, o discernimento carismático, o dom do discernimento dos espíritos, né? Aqui nós vamos dar uma pincelada por cima dele, mas se você quiser saber melhor, 2 vídeos disponíveis para você e mais um que a gente vai fazer daqui a algum tempo. O discernimento carismático é um dom de serviço. É um dom carismático, ele vem do Espírito Santo, é carisma para aqueles que são dóceis ao Espírito Santo. Ronaldo, eu quero ter o discernimento dos Espíritos também na minha vida. Irmão, tu tem que se abrir ao Espírito Santo. Se abrir ao Espírito Santo consiste em abandonar uma vida de pecado, né? Não tem o dom do discernimento do Espírito Santo quem vive no pecado, quem vive longe e afastado de Deus, né? Obviamente, pessoas que andam distante de Deus não vão ter esse dom do discernimento dos Espíritos e não vão poder tomar as melhores decisões possíveis para caminhar junto de Deus. O dom, ele excede em muito a nossa sabedoria e entendimento. O dom do discernimento natural, ele é limitado, porque nós somos humanos. Agora, o discernimento que vem do carisma do Espírito Santo, esse não, esse é sobrenatural, né? Para você compreender, tem um vídeo chamado As Virtudes Sobrenaturais, ali nós vamos falar desse mundo natural e do mundo sobrenatural e como nós precisamos que o mundo sobrenatural, essa realidade sobrenatural venha nos auxiliar. Por isso São Paulo dizia que o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Sidney Telles até nos ensina assim: sua manifestação vem como uma moção interior, vem como um sentimento, quando estamos em oração e sempre com uma clara iluminação da inteligência. Olha lá, nós estamos falando que o dom do discernimento aparece para quem vive uma vida no Espírito Santo, e isso é uma vida de oração. O Espírito Santo, ele é conhecido, visto no Catecismo da Igreja Católica, como o mestre da oração, né? Esse versículo que eu acabei de mencionar para você, dizendo que o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, o versículo seguinte vem dizer: pois não sabemos o que pedir e nem orar como convém. Para você perceber como a nossa inteligência, como o nosso discernimento, ele é limitado. E o Espírito Santo, que é do mundo sobrenatural, ele é uma pessoa divina, vem em auxílio à nossa fraqueza. E por ser dom, nós devemos pedir para que Deus nos dê esse dom. Então, é importante que não somente, meu irmão, o carisma do discernimento, mas todos os demais carismas sejam pedidos por você.
peça ao Espírito Santo com fé. Para ser sensível ao discernimento dos Espíritos, é preciso conversão e uma vida centrada em Jesus. Nada de orgulho. Tem que ter uma vida cristocêntrica, meu irmão, onde Jesus ele é o centro da sua vida. Jesus vai contigo trabalhar. Jesus volta do trabalho contigo. Jesus vai contigo na sua convivência familiar. Jesus vai contigo nas outras demais convivências, onde você vai estar junto com as pessoas. Por isso você, quando tem uma vida centrada em Jesus, o orgulho vai se diminuindo e o dom do discernimento vai ficando cada vez mais sensível. Para concluir, olha só o que diz Sidney Teles. O dom do discernimento não será eficaz na mudança de vida das pessoas, podendo até trazer grandes danos se for manejado com automatismo, sem caridade que o Espírito Santo infunde, Para entender melhor isso que nós estamos dizendo, veja o vídeo Carismas. Os carismas são fundamentados na caridade. E aqui Sidney Teles está dizendo o quê? Tem pessoas que às vezes fazem assim, esse caso eu já sei o que é, faz isso que dá certo. Esse aí é o seguinte, já sei o que você tem que fazer, vou te dar uma dica, faz isso e dá certo. Então, quando a pessoa caminha em Deus, ele tem que ouvir de Deus essa emoção, esse sentimento que vem por você estar em oração. Mas tem gente que não ora, tem gente que não reza, tem gente que não se coloca aos pés de Jesus, mas pensa que aquilo que ele está proferindo, que ele está aconselhando outros irmãos, ele vai falando ideias que vêm na sua cabeça. Isso é o que o Sidney Teles está dizendo. Esse automatismo feito normalmente por quem não tem caridade e está impaciente e quer logo despedir o irmão, como se quisesse se livrar logo daquele irmão. Então, esse tipo de discernimento realmente não é do Espírito e pode mesmo levar sérios danos na vida da pessoa. Vou terminar aqui com uma oração do Monsenhor Jonas Abib, que nós estamos fazendo no decorrer dos vídeos, Senhor Jesus, peço o discernimento dos Espíritos. Preciso muito desse dom para não confundir todas as coisas. Não quero saber de nada de mal. Não quero ser confundido. Quero ser guiado, conduzido, orientado por Ti. Dá-me, Senhor, o dom do discernimento dos Espíritos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.